Bom dia, alunos do CIEJA, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula de ciências vai falar um pouquinho sobre consumo de energia elétrica e de água. Mas nós temos duas correções antes de começar o assunto de hoje. A primeira correção foi daquela atividade que eu tinha passado para vocês e, na sequência, a avaliação. Tudo bem? Vamos lá? Então, aqui, a atividade do dia 26/6 estava falando sobre como chega a energia na nossa casa e a água também. Aí a primeira questão estava perguntando o seguinte: qual a fonte mais comum que pode vir a energia elétrica? Então, lá no começo dos slides, a gente viu que a fonte mais comum para vir energia elétrica são as hidrelétricas, ok? Pessoal, na segunda questão, onde começa o processo de energia elétrica é chamado de estação. Então, onde gera a energia? Estação geradora. Na questão 3, está escrito o seguinte: na subestação de transmissão, por onde passa a energia que aumenta a sua voltagem? Então, o que faz aumentar a voltagem na subestação de transmissão são os transformadores. Na questão 4, como chama o que leva a eletricidade por longas distâncias? Então, o que leva a eletricidade por longas distâncias são as linhas de transmissões. Questão 5, qual o local que se diminui a voltagem da energia? Então, são as subestações de distribuição. Lá é onde a energia baixa essa voltagem. Subestações de distribuição. Questão 6. Depois de passar pelos transformadores de distribuição, para onde vai a energia? Para a fiação. Então, já sai de lá, pronta para chegar nas nossas casas. Aí, aqui foi o que eu falei para vocês que tinha uma pegadinha. Eu passei num slide 4 fontes. Só que aí, tinha uma antes, lá no começo, que a gente começou a falar. Então, quais são as 5 fontes que podem produzir energia? A mais conhecida, que é a hidrelétrica, a nuclear, a solar, a eólica e a termoelétrica. Essas são as 5 fontes de produção de energia. Questão 8. Quais são as possibilidades de captação da água? De onde podemos captar ou pegar essa água? Para pegar essa água, a gente tem 3 maneiras: ou poços, rio ou chuva, ok? Na questão 9, qual o local que desinfectam, oxidam e corrigem o pH da água? São as estações de tratamento. O próprio nome já diz, né? Elas vão fazer um tratamento na água para deixar ela limpa e boa para o uso. Questão 10. Observando a imagem abaixo, como se chama o local de armazenamento na água? Então, toda vez que eu tenho que armazenar a água, são os reservatórios, ok? Então, no reservatório é onde eu deixo a água lá antes de chegar na casa da gente. E a questão 11, a água chega nas nossas casas através do quê? Dos canos. Então, não vou colocar a resposta aqui, porque o meu vídeo de matemática ele ficou um pouquinho longo. Mas eu vou mostrar todas as respostas para vocês, porque aí fica mais fácil também de vocês marcarem caso tenha alguma dúvida, tá bom? Aqui são as 11 questões, tá bom? Hidrelétrica, geradora, transformadores, linha de transmissões, subestações de distribuição, fiação, hidrelétrica, nuclear, solar, eólica e termoelétrica, poço, rio e chuva, estações de tratamento, reservatório e canos. Tudo bem? Se tiver qualquer dúvida, é só me chamar. Pessoal, agora a gente vai fazer a correção da avaliação, tá bom? E aí, quem ainda não mandou a avaliação, pode mandar. Lembrando que a nota eu passo para vocês no privado, assim que a gente finalizar a aula de hoje. Combinado? Vamos lá?
A nossa avaliação começa com a pergunta de uma água fervendo está diretamente ligado ao quê? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que eu fervo a água e ela faz aquele movimento, significa que as moléculas se agitaram tanto e a temperatura sobe? Então, quando eu falo dessa água fervendo, ela está diretamente ligada à temperatura. Tudo bem? Temperatura. Questão 2. O que é a temperatura? Aí acabamos de falar aí. A temperatura é quando tem agitação das moléculas. Então, quando as moléculas se agitam, a gente tem a temperatura, ok? Na questão 3, a experiência do gelo no copo de água está relacionada ao quê? Então, por exemplo, quando eu coloco um gelo dentro do copo de água, automaticamente o gelo derrete. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que passa uma temperatura para outro, eu tenho o calor. Estou falando de calor, ok? Na questão 4, o que é o calor? Exatamente o que eu acabei de explicar aqui. O calor é quando eu tenho algo com maior temperatura e passa para o menor. Por isso que o gelo derrete dentro do copo. Então, o copo de água ou de suco está na maior temperatura e o gelo, ao ser colocado lá dentro, ele vai passar o gelado pro quente, né? Pro que está no copo, mas também vai fazer com que ele derreta. Então, o calor do copo, a temperatura da água que está no copo, vai absorver o gelo, ok? Então, toda vez que eu passo uma maior temperatura para algo que está em menor temperatura, isso é o calor. Quando eu esfrego as mãos também e coloco, por exemplo, no rosto. Se meu rosto estiver gelado, automaticamente eu esquento ele, né? Então, isso é o calor, é a transmissão de uma temperatura mais alta para uma mais baixa. Aí, aqui. A sensação térmica é o mesmo que a temperatura? Então, existe aquela agitação das moléculas na sensação térmica? Então, aqui a resposta é não. A sensação térmica é aquilo que eu sinto na pele de acordo com diversas situações que acontecem ao redor. E a temperatura é quando eu tenho agitação das moléculas e aí esquenta, né? Como acontece a transmissão de calor? Aí foi o que eu passei para vocês naquela imagem da panela. A transmissão de calor, ela acontece de 3 formas: na condução, na convecção e na irradiação, ok? Questão 7. Qual a fonte mais utilizada para gerar energia elétrica? Então, nós vimos lá que a fonte que gera energia elétrica, que é a mais comum aqui, são as hidrelétricas, ok? Quantos tipos de fontes geram energia? Aí era aquela pegadinha da outra questão também. Quantas fontes eu tenho? 5. Hidrelétrica, nuclear, solar, eólica e termoelétrica. Na questão 9, onde é feita a desinfectação, a oxidação e a correção do pH da água? Nós já vimos isso também na outra atividade, são nas estações de tratamento. Peraí, deixa eu colocar aqui estações de tratamento. Ok. E a questão 10 era aquela que vocês precisavam me mandar uma foto da sua fonte de energia e da sua fonte de água. Poderia ser dos canos, do disjuntor, do fio, poderia ser da lâmpada. E aí, essa aqui eu vou acrescentar um ponto a mais para quem me mandou, tudo bem? Então, a correção da avaliação é essa. Se ainda tiverem alguma dúvida em relação à temperatura, calor, sensação térmica ou como vem a energia e a água, é só me perguntar, tá bom? Obrigada!
Pessoal, e nós vamos para mais uma aula, nossa aula do dia 10, hoje. Então, hoje seria a aula do registro no caderno. Então, vocês sabem que toda vez que aparece essa imagem do caderninho aqui, é que precisa registrar. Registrou, é só dar o ok, que eu marco aqui quem fez e quem ficou com a presença do dia, tudo bem? Vamos lá? Então, aqui, nas últimas aulas, nós falamos um pouco sobre o caminho que a energia elétrica e a água fazem até chegar nas nossas casas. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre consumo e contas. Aqui eu passei para vocês 4 classificações dos equipamentos elétricos. Então, por exemplo, a gente tem os equipamentos resistivos, que são aqueles que transformam energia elétrica em energia térmica. Então, eles esquentam situações, por exemplo, o chuveiro, esquenta a água, o secador de cabelo, que sai aquele ar quente para que a gente possa secar o cabelo, cafeteira, ferro, tem algumas lâmpadas também. Temos também os equipamentos que são motores. Então, dentro deles tem algum motor e são aqueles que transformam a energia em energia mecânica. Então, por exemplo, o ventilador, furadeira, aspirador de pó, liquidificador, batedeira, o aparelho de barbear, lavadora, geladeira. Temos também os equipamentos elétricos que são comunicadores e informativos. Só de olhar a gente já sabe o que é, né? São as TVs, rádio, celular, telefone, microfone. E a principal função dele é guardar informação e transportar até servir de comunicação. Temos também os equipamentos que são fontes ou geradores, que são aqueles que fornecem energia elétrica através de outras formas. Então, pilha, bateria, tomada, bateria de carro. Então, esses são os 4 tipos de equipamentos elétricos e a gente tem eles todos em casa. Consumo elétrico. Então, nós sabemos que diversos equipamentos nas nossas casas consomem energia elétrica. A TV, quando carregamos nosso celular, micro-ondas, fogão elétrico, geladeira, lâmpada, entre outros, né? Também temos aqueles que consomem energia e água. Chuveiro, máquina de lavar, tanquinho. E ao final desse uso, nós temos que pagar as nossas contas. Como podemos calcular o nosso consumo de energia elétrica? Para sabermos como calcular este consumo, a gente precisa seguir esta fórmula aqui, ó. Vou aproximar para vocês verem. Consumo é igual à potência do objeto. Cada objeto tem a sua potência, a gente calcula em watts. Vezes as horas que eles ficam ligados. Então, por dia. Potência do objeto, horas que ficam ligados por dia. Tudo isso eu vou multiplicar. Depois que eu fiz a multiplicação dos valores aqui, eu vou dividir tudo isso por 1000, ok? Então, aqui embaixo, toda vez que eu falo em potência, é a quantidade de energia que esse aparelho usa para transformar em outra coisa. Ou seja, um chuveiro, ele vai transformar essa energia elétrica em energia térmica, então ele usa uma quantidade de watts para fazer essa transformação, ok? Esse cálculo nós podemos fazer ele utilizando uma base dessa tabela aqui, ó. Nessa tabela eu tenho alguns tipos de potência. Rádio, a lâmpada, uma TV LCD de 32 polegadas, uma LED de 32, um computador, a furadeira e o chuveiro elétrico. Então, aqui, eu coloquei mais ou menos uma média de cada um, porque depende de cada marca, depende de cada aparelho, ok? E todos os aparelhos, ele vem quanto que eles gastam de potência, qual é a potência que eles precisam utilizar, tá bom? Então, peguei aqui, por exemplo, a TV LED, 32 polegadas, e eu tô usando ela por 5 horas. Então, consumo é igual a potência vezes hora, tudo isso dividido por 2. Primeiro, eu substituí os valores. Então, potência, vou lá ver quanto que é minha potência. Vou voltar lá na tabela para vocês verem.
A potência da TV LED é de 100 watts, ok? Então, coloquei o 100 aqui. 100 vezes o tempo, a hora que eu gasto. Gasto 5 horas, 100 vezes 5. Tudo isso divido por 1000. Meu consumo é 100 vezes 5 é igual ao 500. 500 dividido por 1000. Então, nessa linha eu fiz só a multiplicação. 500 dividido por 1000, eu tenho um resultado de 0,5 kW. Então, fiz a divisão aqui. Esse é o valor que eu gasto por dia na TV, assistindo TV. Para saber quanto eu gasto no mês, eu preciso deste consumo, vezes o mês, que vão ser 30, vezes a tarifa cobrada por quilowatts. Cada município, cada cidade tem uma tarifa para ser cobrada. Aí eu vou colocar aqui para vocês a nossa, tá bom? Então, a Enel, que é a nova empresa, né, que mudou o nome, antes era Eletropaulo, depende da bandeira da sua conta. Então, por exemplo, se a sua conta é bandeira verde, você vai pagar 68... Pessoal, desculpem o corte, é que a memória do meu celular já estava cheia, mas já apaguei algumas coisas aqui. Então, voltando, na bandeira verde é cobrado 68 centavos por cada quilowatts que a gente usa. Na amarela, a gente soma 0,15 em cada quilowatts usado, então fica 0,69. A vermelha tem dois patamares. O patamar 1, onde você paga 72 centavos por quilowatts usado. E no patamar 2, você usa paga 74 centavos. Então, vocês estão achando esses preços muito baixos? Não, olha lá. Vamos pensar na TV, que a gente gastou 0,5 watts por dia. Então, eu tenho 0,5 vezes 30, que é o consumo do mês, vezes a tarifa. E eu vou colocar a tarifa aqui como sendo bandeira verde, tá? 0,68. Quando eu multiplico tudo isso daqui, por mês, nessa TV, eu pago R$10,20, ok? Então, a gente consegue fazer esses cálculos e para a semana que vem a gente vai intensificar eles, tudo bem? Em relação ao consumo da água, sem a água a gente não vive. Ela faz parte do nosso corpo para a gente limpar as coisas, para a gente cozinhar. E já vimos também o caminho que a água faz e como ela chega nas nossas casas. Toda vez que eu falo em água, eu estou falando do volume. Então, volume é tudo que eu consigo pegar, encher. A gente não coloca ela dentro da caixa d'água. Então, ali é um volume. Eu tenho que medir a base da caixa d'água, a altura da caixa d'água e o diâmetro para saber quantos litros cabem ali dentro, ok? Então, eu fiz aqui, ó. Como é que a gente paga a nossa água, né? Até 10 mil litros, se a gente gastar por mês, você paga um valor fixo de R$ 21,73. Lembrando que quando tem o esgoto, eles só duplicam esse valor na nossa conta. Se você usa de 11 a 20 mil litros, você paga 3,42 a cada 1.000 litros consumidos. Então, se você consumiu mais 5 mil aqui, você vai pagar 3,42 vezes 5 mil. 21 a 50 mil litros, você paga 8,55 a mais. Mais de 50 mil litros, você paga 9,43 em cada 1.000 litros consumidos. E aqui eu vou deixar um desafio para vocês, ok? Juliana e o Guilherme, eles são noivos e eles vão casar no próximo mês. Eles compraram uma casa e estão equipando, mas combinaram que na casa deles só vão ter 10 equipamentos elétricos. Sabendo disso, responda. A questão A é para vocês verem na casa de vocês todos os equipamentos que usam energia elétrica que tem na sua casa. Então, lâmpada. Tem 5 lâmpadas, precisa colocar lá, 5 lâmpadas. Um chuveiro elétrico, 2. Fogão elétrico, batedeira, liquidificador. Tudo que vocês tiverem na casa de vocês que use energia elétrica, vocês vão colocar aqui na A, tudo bem? Na B, vocês vão fazer quais são os 10 que seriam para Juliana e para o Guilherme. Combinado?
E aqui no final, eu preciso de 2 dicas para que eles economizem água também. Então, vocês vão pensar em 2 dicas que eles podem fazer na casa nova para economizar água. Tudo bem? Então, por hoje é só. Como sempre, qualquer dúvida, estou à disposição. Pode mandar um socorro no privado, pode pedir ligação, pode pedir até homenagem. Hoje eu faço. Não esqueça de dar ok no final, por favor. Estou com saudades de vocês, mas nós precisamos ficar em casa. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima.